têm recebido cura, libertação, Com certeza. milagres. Qual que é o propósito? Quando o Senhor escolhe, Ele te entrega, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Porém, Ele precisa usar alguém para levar esse instrumento. Exato. E esse instrumento quem leva são os seus Nossa. ministros. E nós estamos prontos para fazer conforme a vontade É do gostoso Senhor. sentir essa convicção Ah, ministerial, né? não, De isso é propósito. forte. Isso aí é incrível. Eu senti na hora que o senhor vai falando, não somente com as palavras, mas o olho, né? A convicção ministerial de chamado. Quando eu encontrei o meu propósito, a convicção ela é plena. É igual eu falo, né? Soberana. É soberana, né? A gente Isso mesmo. entende isso e fica. Não há mais dúvidas. Não tem. E a gente só vai fazendo. É aquele mesmo. ditado, né? É a plenitude no olhar e a virtude que sai da palavra, né? É Verdade. legal, é verdade. Verdade. É absurdo. Hoje o mundo mostra pra gente duas atmosferas totalmente diferentes. E às vezes as pessoas falam assim, mas andar com Cristo é fácil. Não, não é fácil. Não é? Andar com Cristo tem que ter Renúncia. renúncia, tem que ter perseverança. Exato. Né? Se você me perguntar, mas pastor, diante de todo o cenário que o senhor já enfrentou, já passou, o senhor já pensou em desistir? Quando Aí- não? Aí eu te pergunto, quem não pensa em desistir? Exato. É verdade. Né? Exato. Quando você tem hoje uma prova, a gente hoje reconhece que todas as provações elas trazem para nós um sentido de crescimento. Sim. Quando o apóstolo Paulo dizia que as provações passaram a ser para ele prazerosas, porque em todas elas ele via o manifestar de Deus. Sim. Então hoje a gente para e vê o cenário onde o mundo ele desiste. Quando vem uma prova, ele joga a toalha. Ele fala assim, não, eu não quero mais. Eu não É quero assim mais. mesmo. Não, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque para ele fazer você se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje, para ele te usar ainda mais do que você é hoje, ele vai precisar fazer com que você entre num processo. O processo não é para te matar. Não. O processo é para te valorizar. Exato. Quando o ouro ele é provado 7 vezes ao fogo, ele traz a semelhança na imagem. Exato. E o Senhor quer fazer com que nós tenhamos essa imagem e semelhança dele. Sim. Então, quando o ouro ele é passado por fogo 7 vezes, ele gera uma purificação. E o propósito do nosso chamado é esse, nos purificarmos para sermos santificados. Ser Exato. santo Né? cada dia, né? E é isso daí. Viver em santidade, né? É que a isso palavra mesmo. fala. Que legal. E você vê que é interessante, não só o ouro, como o diamante também. Se ele não for... O diamante ele precisa o quê para virar aquela pecinha fundamental? A pedrinha lapidada. Lapidado. E exatamente. E eu costumo dizer que quando você está passando por essas aflições, eu costumo dizer assim, que Deus ele está te forjando na terra das suas aflições. Sim. Ou seja, sempre vai, no meu consentimento, na onde eu estou, com o meu propósito, e ali tem uma aflição, eu sei que Deus é me forjando ali. Com certeza. Né? E acredito que para o Senhor foi assim, sempre será para E todos sempre nós. será para todos nós. Fala senhor pastor jovem desse aí, ó. Eu até É falei, verdade. ele tava senhor. Não, mas ó, isso aí, 32 você anos. não precisa ligar, pastor. Pastor, você não precisa ligar porque isso é sinal de... Até a gente fica muitos me dando- chamam de senhor também. Então é um modelo assim pra gente chamar Não, de... claro. Não é nada... Eu tenho 47 Não anos. que você não tenha 60 anos ou 38, assim. Ô, na entendeu? hora que ele falou que tem 47, ele falou assim, ô, 32. Aí eu olhei assim, sério, né? Tá bem, né? Tipo, mas tá bem também com a idade que Aí. tem. Mas é bem Legal. vivido, né? Porque as pessoas acham que o pastor é sofrido aí, ó. Tá vendo, ó? Não é, que isso. Aqui nós Pastor somos bonitão. bonitão, meu. Aqui nós trabalhamos diariamente para a obra, mas também pro corpo também, né? Lógico. Pastor, deixa eu perguntar. E a vida secular? Assim, o senhor hoje é pastor somente ou o senhor tem uma vida extra Não, eu tenho uma vida bastante ativa. ativa? Ativa. Detalha pra gente, pastor. Fica aí. O pastor hoje ele tem uma empresa do segmento automotivo. Olha É só. uma plataforma de anúncios. É como o Web Motors. Ah, legal. Nós temos hoje uma plataforma de anúncios onde os lojistas anunciam seus veículos nessa plataforma. Show. Essa plataforma é o vendameucarro.com.br. Essa plataforma ela é nossa desde o dia 18 de dezembro de 2010. Olha só. Porém, ela veio sair do papel agora no mês de 26 de abril de 2023. Aí você me pergunta, pastor, mas por que demorou? Por que demorou?
exatamente seus 13 anos para poder esse projeto sair. Meu filho foi para Portugal e lá ele ficou 7 meses em Portugal. Morei lá também. Veio de lá e veio com um propósito. Falou, pai, vamos fazer uma plataforma de anúncios. Tudo do segmento automotivo vai encontrar dentro daquela plataforma. Legal. Lojas de pneu, lojas de roda, lojas de acessórios, centro automotivo, lojas de peças elétricas. Vamos colocar tudo dentro da plataforma, despachante, vistoriador, emplacamento. Tudo do Olha segmento. só, Tudo do rapaz. segmento automotivo. Que Legal. legal. Uma ramificação grande, né? Forte. Aí eu disse para ele assim, então prova para mim que o teu projeto é bom. Legal. E se eu, dentro de uma experiência de 25 anos do segmento automotivo de compra e venda de veículos, se for realmente um produto Bom, que vai Mudar, me né? trazer uma alegria, eu quero trabalhar para você nesse projeto como diretor comercial da tua empresa. Uhum. E ele disse para mim, não, legal, eu quero que o senhor faça todos aí os feedback da informação, e se realmente o senhor gostar, a gente dá sequência. E eu me apaixonei por isso. que da Olha, hora. ninguém sabia disso aí. Por enquanto. Por enquanto. Mas aí depois nós vai ostentar cabelo. Depois. E deixa fluir. Rapaz, e aproveitando esse gancho que você comentou, a gente sabe que você é cristão também, Sim. certo? Como é que foi assim o primeiro momento de encontro com Deus, assim, conversão mesmo? Não Olha. sei se você vem de berço, não sei, mas como é que funciona assim pra você? Olha, eu vim de berço, tá? Eu vim de berço, inclusive eu fui membro do Evangelho Quadrangular quando eu era criança. Foi minha primeira igreja que eu entendi, me entendia por gente já, e eu cresci Legal. dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Uhum. Então foi desde pequeno ali aquele cuidado do espaço kids, infantil ali, aquela pedagogia, aquela forma de ensinar a criança. E o que eu vejo? A igreja ela tem que ter isso, esse espaço infantil aí, Com porque certeza. é diferente. Eu lembro de mensagens quando eu era criança que eu nunca mais vou esquecer. E não era nada complexo, simples. O evangelho simples, puro e simples, o evangelho de Jesus Cristo. Que legal. E foi a partir dali que eu cresci na igreja, me batizei com 12 anos, de idade, e aí a partir dali a gente veio conhecendo mais a igreja, conhecendo mais a palavra e vivenciando esse ambiente aí Que da hora. da igreja, sabe? Que Muito legal. bom. Rapaz, você vê, E quando né, teve assim esse desenvolvimento ministerial, assim, quando você entendeu que teve o chamado para o seu ministério atual, ou que se desenvolveu ao longo do tempo dentro da casa do Senhor? Porque assim, só para você entender, o Aham. Pode Forte, ele trata muito aspecto da igreja local, Sim. sabe? Assim, experiências da igreja local, que às vezes as pessoas lá de fora, David, vê uma igreja às vezes como um ritual, sabe? Entendi. Então a gente quer mostrar mais assim o detalhe. Teve um chamado, teve um propósito, teve um porquê, entendeu? Quando que foi esse start mesmo, divisor de água ministerial que teve na sua vida? Foi a partir de uma revelação. Deus usou uma irmã, a gente frequentava uma casa, um ponto de pregação, Uhum. e aí Deus usou ela e disse assim: olha, você tem um ministério pastoral. Ai, top. Você tem um ministério sempre pastoral. assim, né, cara? Deus usa quem você menos imagina. Não, do nada. não Ó, esperava. Deus mandou te dizer. Exatamente. A hora que você vê, você nem vê mais a pessoa. E Mas- você realmente o que Deus Não, mandou. Mas a chama já começou a arder. E isso eu vejo o chamado, ele tá muito ligado, não aquilo. Deus nunca vai te chamar por aquilo que você não ama. Certo. Exato. Deus sempre vai te chamar por aquilo que você já tá dentro do seu. O chamado ele tá já ligado já a sua. Desde o ventre da sua mãe. o seu desejo de fazer, Exato. sabe? Então, assim, e eu gostava muito de participar da igreja. Sim. Tá participando, tá sempre servindo de alguma forma. E aí eu comecei a entender que o chamado era pastoral. Legal. E aí eu fui consagrado separado para auxiliar de escala na igreja, diaconato, presbitério. Aí depois eu fui chamado para pastor.
Entendi. Aí eu fui chamado para pastor. Foi quando eu fui enviado para pastorear uma igreja. E nesse momento de pastorear a igreja, eu vi que o ministério ele é bem trabalhoso, sabe? É uma entrega. Exato. É Dedicação uma entrega. total. É uma dedicação total, sabe? E aí eu vi que o ministério pastoral, ele não tá ligado só ao púlpito. Não tá ligado só ao púlpito. Pastorear é você cuidar de pessoas. É você cuidar de pessoas. É você estar ali do lado. É você orar. Né, cara? Aí eu entendi. Eu peguei com a barbearia crescendo, trabalhando bastante na barbearia, e pessoas chegando e sentando na cadeira ali e contando os seus segredos pra mim, eu falei, isso aqui acho que é o meu chamado. Vai vendo. Eu comecei a me envolver tanto com as pessoas, que eu entendi que o ministério pastoral ele não limita ao púlpito. Ele vai além do púlpito. Ele entra... É algo mais amplo. É mais amplo, é mais íntimo. É mais íntimo. E aí foi onde que eu comecei a cuidar de pessoas na minha cadeira dentro da barbearia. Primeiramente, bem-vindo. Te agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade. E já queria também começar perguntando, né? Eu sei que é um bate-papo mais voltado para a igreja, né? Para a vida com Deus, cristianismo. Mas eu queria perguntar para o senhor, tá feliz? Muito feliz. Eita, glória. Graças ao bom Deus. A felicidade é quando você já está com vida e com saúde. Sim. A vida nos proporciona tudo isso. Quando você tem saúde e paz, você já caminhou um passo a mais, né? Amém. Pastor, quantos anos o senhor está dentro do ministério já como pastor? Conta para nós aí, detalhe para nós como foi o início. Mas o Anderson já vem com pergunta. Já vai direto já ao vem. ponto. Para que fazer esse tipo de pergunta? A gente gosta, porque assim, o Pode Forte, o interesse dele é saber como que é a igreja local, né? Como que a gente vê hoje tudo pronto, parece, Vamos falar assim. O pastor tá funcionando já, né? Já tá lá, já é pastor, já tá cuidando. Exato. Mas como começou? A gente não sabe, tem uma história antes, né? Sabe Tem que uma história. tem todo um começo, um Você chamado. vê, eu tenho mais de 40 anos militando na vida cristã, né? Então, 40 anos. mais de 40 anos. Mas tudo começou, por incrível que pareça, eu tenho um testemunho muito interessante. Muita gente se converte porque está necessitado, está passando por uma tribulação, aí procura o socorro. E eu vou dizer algo assim para vocês, eu vivi uma vida dentro de uma normalidade. Eu tinha já uma empresa, mexia com seguro, né? Eu tinha uma corretora de seguros e casei, e tudo isso era a minha vida secular. Eu tinha uma vida estável, bem estabilizado, casa própria, carro, não só o meu carro, o carro da minha esposa. Eu tenho, né? Na verdade ainda tenho, um rancho na beira do rio. Todo final de semana eu juntava com os meus amigos e ali a gente ia para a beira do rio. Mas eu tinha um outro hobby que sempre eu gostei, que foi o futebol, né? Eu joguei futebol, joguei no amador, enfim, fiz tantas coisas ligadas ao esporte. E um dia eu ganhei um livro. E como foi de uma pessoa muito especial que eu ganhei esse livro, eu guardei esse livro. Falei, uma hora eu vou ler esse livro. E guardei esse livro. E como todo final de semana, chegava no sábado, depois do meio-dia, do expediente encerrado, a maioria dos meus amigos trabalhava no comércio, e eles foram comigo, como todos os finais de semana, para o rancho. E o que havia
numa pescaria? Qual é o ingrediente de uma pescaria? Paciência. Não, qual que é o ingrediente que vai? A vara, né? Isso daí é o de menos. A O que resenha. vai a cerveja, vai as bebidas, vai o carteado, e aquele pessoal ia, faz o churrasco. Aquilo ali era o que era o normal. O normal de uma pescaria é isso. Sim. Era o ambiente. O ambiente. Sim, com certeza. E eu levei esse livro. Cheguei lá, o pessoal sabia como é que fazia. Eu peguei, fui armar a rede, como sempre eu fazia. Eu e um colega, o Otávio, fomos lá, ele no bote, com o motor, fomos abrir a pescaria. E o pessoal ficou no rancho, e era mais ou menos, girava em torno de umas 9 pessoas que fazia parte. Olha só. E esse pessoal ficou lá montando a churrasqueira e a gente foi armar as redes. Quando a gente voltou, eu não tinha bebido nenhuma bebida alcoólica ainda, não tinha, naquele tempo eu não era de Jesus ainda. Sim. E aí eu peguei, Tiago e Anderson, e você que está me assistindo, me ouvindo, eu peguei aquele livro e comecei a dar as primeiras comecei a ler a apresentação, tudo, e aquilo ali começou a me tomar, sabe, conta. Eu comecei a gostar da leitura. Aí eu fui para um quarto que tem no rancho e falei pro pessoal assim, eu vou ficar aqui um pouco aqui e tal. Você não vai vir comer o churrasco? Vamos jogar truco, vamos fazer isso. Não, eu quero ficar quieto hoje. Mas o que está acontecendo? Eu falei, não estou legal. Mas, na verdade, eu estava interessado na leitura daquele livro. Olha só. E eu comecei a ler aquele livro. E aquele livro foi me consumindo, me envolvendo. E aquele livro falava nada mais, nada menos de Jesus. Glória a Deus. E ali eu fui, lendo aquele livro, o pessoal vinha, naquela época eu tomava a minha cervejinha, eu tomava o meu uísque, eu tinha todos os hábitos de uma pessoa comum que não tem uma vida cristã atuante. Sim. Eu peguei e fiquei lá. E eu falei, não quero não. E aí eu comecei a ler. Para não ir muito longe na história, chegou um momento que eu estava já terminando de ler aquele livro. Porque aquele livro me fez eu me envolver de uma tal forma que eu lendo o livro eu aceitei a Jesus. Meu Deus. Eu aceitei a Jesus lendo o livro. A pergunta que não quer se calar. Você lembra o nome do livro? Eu vou te falar para você. Se eu não me engano, acho que era Força para Viver, uma coisa assim. Era um livro específico. Específico, que de falava... O senhor recebeu de presente? De presente de um amigo. Que legal. Olha só. Plantou a semente. Plantou. Ele me deu um livro. E ele também não sabia se eu ia ler o livro ou se eu ia colocar o livro numa prateleira. Por isso que eu falo, quem semeia, ele não sabe que hora e que momento aquela semente vai germinar. Sim. E ali, Tiago e Anderson, e você que está comigo neste momento, foi uma coisa assim muito, muito forte. O poder de Deus começou a cair naquele lugar sobre a minha vida. E eu me ajoelhei do lado da cama e eu comecei a ler o livro. O livro, ele dizia para que a gente declarasse Jesus como Senhor e Salvador. Tudo aquilo que estava sendo instruído naquele livro, eu comecei a fazer. E aí eu peguei, fiz todos os encaminhamentos, falei, então, a partir de agora, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Ali naquele lugar. Aí eu peguei, saí um pouco e voltei para ler o finalzinho do livro. O livro era um livro que hoje a gente vê, é um livro que fala de Jesus. Aí foi aonde eu tive uma das maiores experiências espirituais da minha vida. Eu entrei
E ali eu comecei a fazer uma oração, como eles me ouviram. Eles começaram ali me ensinar e eu comecei a chamar o Espírito Santo para me ensinar a orar. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando você não tem ainda a experiência da oração, chama o Espírito Santo para que ele possa te ajudar. E eu comecei a chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei como é que o Senhor é, mas o Senhor é um Deus, e eu quero ter uma experiência, renova a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor. Comecei a fazer esse tipo de oração, fazendo uma petição ao nosso Deus. E ali eu fiquei aí orando, de repente, eu ouvi uma voz audível. Meu Deus. Foi uma das experiências mais sobrenaturais que aconteceu. Naquele ambiente, por isso que eu falo. Não importa onde exista, o que existe no ambiente, porque aonde a luz entra, Deus faz a diferença. Glória a Deus. E aí eu comecei a clamar a Deus e essa voz disse assim: Roberto, Meu Deus. Roberto, sou eu. Nossa. Se é verdade que você me aceitou como Senhor e Salvador da tua vida, eu me emociono até agora. Meu Deus. Dá uma prova que eu sou contigo. Eu disse: Senhor, de hoje em diante, eu entrego a minha vida a Ti. E de hoje em diante, eu vou dar a Ti algo que eu sei que não é bom para mim, mas eu sei que o Senhor vai se agradar. De hoje em diante, eu não coloco uma gota de bebida alcoólica mais na minha boca. Glória a Deus. Naquele ambiente onde tinha uísque, cerveja, Campari, pinga, tudo que você possa imaginar, naquele ambiente existia. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Glória a Deus. 40 anos atrás. É muito mais aí, 40 e pouco. Para de ser indiscreto. E aí eu entreguei a minha vida, aquilo que eu fazia, que eu sentia que... Eu não era um alcoólatra, eu bebia... Por socialização. Como diz assim, junto com os Social, amigos, né? tá? Mas aquela socialização todos os dias. Aí você fala, não, eu estou bebendo social, mas na verdade... é que você Na verdade, entendeu? Então Sim. a questão era bem diferente. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus num ambiente desse. Fiz um voto e até hoje esse voto, graças ao bom Deus, eu nunca quebrei. Sequer eu bebo, sequer eu chupo um sorvete balas ao rum, sequer eu... Tudo que tiver sagu, que tiver alguma bebida, alguma coisa alcoólica... Que lembra alguma coisa. E não tenho mais essa... Nunca na vida eu tive essa vontade. Que bênção. E isso já faz mais de 40 anos. E eu glorifico a Deus Eu também. por Deus ter Glória a me Deus dado por isso. a oportunidade de um dia eu aceitá-lo. Com certeza. E eu dei uma prova da minha lealdade e fidelidade ao meu Deus. E uma das coisas que eu fiz foi justamente isso. E essa foi a maior experiência que o senhor teve com Deus? Não, teve outras. Teve outras? Teve outras. Ao longo da vida? Teve outras. É que essa daí foi a primeira, né? Essa foi a primeira, né? aquele- Mas teve outras. Eita, Glória, eu imagino. Eu jogava futebol. E depois do futebol amador, não sei se vocês sabem, é praxe. E pra sede. Vai para a sede ou vai para o bar, que é onde tem a sede, e ali, Vivi isso aí 17 anos aqui. então, a gente toma tudo que tem direito e um pouquinho mais. Sim. E ainda quando você faz um gol, quando você é um jogador
que se destaca na partida, o torcedor vem e traz meia dúzia para você. Essa aqui é para você, meia dúzia. Verdade. Presente, né? Não é? Presente. E aí aquela mesa grande, o pessoal ali fazendo e festejando a vitória. E ali eu estava justamente num jogo, né? Numa festividade pós-jogo. O senhor jogou em times assim conhecidos aqui da cidade? Ah, joguei alguns timinhos aí. Eu joguei, ó, quando eu era mais jovem, eu joguei no Parquinho, Parquinho, eu joguei no Arca, Nossa. joguei no Nacional, o Arque. eu joguei no Estrela e Portuguesa. Passei. Nunca fui assim Olha que um... legal. De ser fiel a um clube. Né? Não, assim, Uma aí fui entidade. presidente de clube de futebol, fui técnico do Liceu, fui campeão pelo Liceu sendo técnico. Eita, beleza. Então a gente, pelo Liceu, na categoria Master, né, que foi, legal. né? Eu tava, olha só que incrível, depois eu vou contar outra história. Sim. Eu estava, eu estava disputando um campeonato pelo Liceu, e eu tive uma torção muito forte no joelho e que me impossibilitou de eu prosseguir o campeonato. E o nosso técnico era um técnico muito conhecido, mas ele ficou muito... Ele quis dar regras e começou a criar uma situação que os jogadores nossos começaram a achar que não dava mais para seguir com ele. E aí eles fizeram uma reunião. Começou a perder o grupo. Reunião, chamaram o Dudu Ranieri, que era o presidente e falou, a gente não quer mais ele. Ele está criando um problema. Mas quem a gente vai pôr? Não, põe o Roberto Bueno. Tá bom, então eu falei, eu estou machucado, mas eu sou do grupo, e fui até a gente ser campeão. Então, só para responder, Anderson, a gente militou, fui presidente da Portuguesinha, fui técnico do Estrela, enfim, já tem muita história no futebol amador. Futebol amador para quem gosta, é uma delícia, porque antigamente o futebol amador ele era um futebol diferente de hoje. Hoje ele está meio semi-profissional, hoje a pessoa tem que ganhar. No meu tempo a gente ganhava uma chuteira, na verdade nem ganhava a chuteira, na verdade a chuteira era emprestada, o clube dava para você jogava e deixava a chuteira lá, o roupeiro da equipe engraxava, deixava a chuteira no jeito para o jogo seguinte e no domingo, era isso daí. Mas voltando à questão, só para você entender, nós tínhamos participado de um jogo de futebol e nós fizemos uma festa após o jogo. E nós estávamos lá, mas o pessoal que era do nosso grupo não sabia que eu tinha aceitado a Jesus. O senhor não tinha externado. Não, eu era aquele crente 007. E aquele cristão que eu fiquei quietinho no meu canto. Sim. E aí eu estava tomando meu refrigerante. O pessoal, vamos, aqui, ó, uma cerveja para você aqui e tal. Eu, não, obrigado. Eu vou tomar aqui um Guaraná, eu vou tomar um outro refrigerante e tal. E eu peguei todo mundo ali, aquela festa, aquela coisa, e eu ali, todo mundo sabendo que eu tomava e eu não estava tomando. Que negócio é esse? O que aconteceu? Tá O que doente. aconteceu? Tá doente. Ô Roberto, pô, uma geladona aqui, você não vai querer? Não. Eu peguei e falei, não, é que eu tô tomando uns remédios aí, hoje só vou de refrigerante. Aí fiquei naquela, né? Aí você já conhece banheiro de bar? Sim. Bonito, né? Meu Coisa Cheira bem. cheira bem, Nossa, aquela perfeito. maravilha, né? Tudo limpinho, né? Papel higiênico sobrando, né? Sobrando, Empacada. né? Ixi, aquela lindeza. Eu peguei, saí ali da mesa que eu estava. E era de cordinha, viu? Era de cordinha, não era daquele de apertar botão. Não. Aí eu peguei e fui pro banheiro. Fechei o banheiro, fazer o número 1. Tô lá, tranquilo. Não é que vem a voz outra vez? Meu Deus. Meu filho,
Você está com vergonha de mim? Não. Meu Deus. Por que você não declara aos teus amigos que você me aceitou? Eu caí de joelho naquele banheiro, naquele estado. Orei, pedi perdão a Deus. Fiquei ali um tempo, chorei na presença do Senhor, naquele lugar, naquele ambiente. Ali a glória de Deus se manifestou. Eu saí de lá, a mesa comprida, grande, pedi a palavra, disse assim: pessoal, dá um minutinho para mim, por gentileza. Ó, eu quero dizer para todos, eu não estou tomando remédio, eu não estou tendo qualquer tipo de doença, nada está acontecendo comigo. Estou bem, estou melhor do que vocês imaginam. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não estou tomando nada mais de bebida alcoólica porque eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Eu gostaria que vocês entendessem que eu vou continuar sendo o mesmo amigo de vocês, estarei junto com vocês em todos os lugares. Sim. A única coisa que eu não vou fazer é compactuar com as coisas que Deus não gosta. E também fiz um propósito a Deus. Eu dei a minha palavra para Deus, que eu não beberia mais. Então eu quero que vocês saibam que daqui para frente vocês vão ter o mesmo amigo, só que não será mais o amigo que vai beber junto com vocês. Vocês bebem a cerveja, eu bebo o Guaraná. Então foi mais ou menos por aí a minha conversão. Foram as minhas primeiras lembranças, assim, né? Como cristão mesmo, como uma pessoa que vivia ali nos domingos, vivia nos sábados, tinha estudo dominical, né? Aqui de domingo. O Kaká também cuidava das crianças. O Kaká que hoje está com Legal. Jesus. Em memória. Em memória. Então eu creio assim, que todas essas pessoas foram meio que me marcando, né? Meio não, me marcaram mesmo, né? Como pessoas que verdadeiramente traziam o reino de Cristo, né? Para a Terra. Sim. Porém, né? Sempre nós temos a famosa adolescência. E como eu falei no início, né? A batalha sempre foi musical, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de música. E chegava sempre uma época do ano, né, mãe? Fevereiro, carnaval. Eu não gostava muito de nada do carnaval, assim, ser bem sincero, nunca fui muito fã da festa. Gostava da música. Mas eu gostava do batuque. O negócio meu era batuque. Eu via meu pai, né? E meu pai sempre foi uma referência pra mim. E eu falei, cara, eu quero estar no meio, entendeu? E aí era sempre uma luta, né? Eu passava o ano inteiro na igreja, chegava fevereiro, às vezes é março também, né? Que acontece. E eu ia pro Sambódromo. Retiro desfilar. Retiro Sambódromo, Retiro que retiro o quê? E olha, eu vou chegar nisso aí, vou chegar no retiro. E fomos nessa batalha aí por longos anos, né? Não foi algo fácil para me libertar. Essa é a primeira que eu me lembro, assim, a minha primeira libertação mesmo. A primeira grande libertação foi largar essa festa, né? O carnaval. A partir daí, Deus ligou uma chavinha diferente em mim. E em 2016, comecei a estudar, entrei na faculdade. E a faculdade, a gente sabe que é uma porta... Com certeza. Para novas descobertas e descobertas negativas, né? E foi na faculdade que eu conheci algumas outras coisas que no ambiente cristão você não conhece, né? Mas na virada do ano 2016 para 2017, a pastora Vera, um beijo para a pastora Vera, minha mãezinha na fé, falou: próximo retiro você vai. Falei: não, pastor, não vou não. Ela afirmou. Não vou não, vou sair no carnaval. Ela: não, você vai no retiro. Falei: mas como assim vou no retiro? É caro, na época acho que era cento e pouco lá. Eu não trabalhava na época. Eu tinha 18 já, mas não tava só estudando. Não tinha salário, nada. Ela falou: não, a gente vai investir na sua vida, porque eu tenho certeza que Deus tem um chamado para você. Tenho certeza. Glória a Deus. Falei: pastora,
pode pagar lá, mas eu vou, beleza, legal. Tudo certo. Minha mãe falou, aí, tá vendo, ó? É Deus agindo na sua vida. É Deus, é Deus. Com certeza. Amém, mãe, beleza. Sabe, é que assim, eu sempre acreditei em Deus, sempre fui crente, sempre soube o que era certo, o que é errado. Mas né? a gente sempre precisa de um divisor de água. Isso, A gente exatamente. precisa de um start. Eu sempre soube, sempre. Nunca fui muito de ler a Bíblia quando era mais novo, confesso. Mas sempre soube o que era certo e errado. Sabia que isso era errado, sabia que aquilo era certo. Por conta das referências Das familiares. referências, exatamente. Porque cresci na igreja. Só que nunca tive experiência com Cristo, não tinha relacionamento, nada. Fazia minha oração para acordar, fazia minha oração para deitar e só. Agradecia pelo dia, pronto, ponto final. Aí, cara, fui pro retiro. A pastora Vera fez uma vaquinha com as irmãs do grupo de mulheres, né? Tem um carinho imenso por esse grupo aí, por isso que realmente é um grupo que vem do coração de Deus mesmo, né? Um grupo abençoado. Sim. E eu fui pro retiro, cara. Retiro lá no Recanto, Quadrangular. Meu primeiro e único retiro. Olha só. Fui pro retiro. Encontrei alguns conhecidos meus do futebol. Quantos anos você tinha nessa época? 18 Tinha mesmo? 18 para 19. É fevereiro, né? Eu faço em abril o aniversário. E fui conhecendo pessoas bacanas, cara. Pessoas de Deus mesmo. Deus foi falando comigo aos poucos. Né? Um abraço também pra Raíssa, que de vez em quando ela vem domingo de manhã. Também foi uma pessoa que me ajudou muito nesse retiro. Legal. E a gente ia conversando, tal, experiência com Deus. E vai. Os eventos, né? Que sempre tem bastante programação, né? Bacana nos retiros, bastante pregação. E várias pregações falavam comigo mesmo, cara. Sobre chamado, sobre propósito. E ali eu comecei a entender. Falei, eu acho que Deus tem um chamado pra minha vida mesmo. Acho que é verdade. Só que sabe quando você entende que tem, mas você não quer acreditar? Você fala, Você quer esquivar. eu acho que não, né? Acho que viver no mundão é mais legal. Aí, cara, acho que no penúltimo dia, se eu não me engano. Penúltimo dia. Teve Antigamente tinha bastante essas coisas de libertação, né? Hoje eu vejo menos, né? Mas antigamente tinha bastante, inclusive nos eventos da Quadrangular. E aí foi pra oração de libertação. Não me lembro o pastor que estava ministrando. Era um pastor, um homem. Ele começou a pregar tal, e falar, e vai. Aí, cara, chegou um irmão, que eu também não lembro quem é, eu não conhecia ele. E me abraçou, cara. Chegou, veio do nada, me abraçou. Falou, Deus tem um chamado na sua vida. E pá, começou a falar como se fosse ele falando pra mim, né? Ele falando pra mim. E do nada virou a chave, Deus falando comigo. Aí, ele falando como se Deus estivesse falando comigo. Olha só. Que o que Deus tinha pra minha vida eu não ia viver em lugar nenhum. E se eu não vivesse na presença dele, eu não ia servir. Foi bem assim mesmo, foi bem direto. Bem Direto. específico. Tipo assim, ou você vai, ou você vai. ou você não tem outra opção. Não tem outra opção. Ele foi bem específico. Bem específico. Porque eu já sabia, hoje eu entendo, né? No dia eu fiquei assustado. Eu nem contei pra minha mãe isso aí, nem externei nada. Mas foi uma coisa assim que impactou, né? Sim. Nunca havia passado por experiência parecida. E Deus foi logo no coração mesmo, né? A flecha direto no peito. Aí a partir daquele momento você já... Aí eu entendi, cara. Eu falei, tem que ir, né? Eu acho que apertou o calo, né? Tem que ir, né? Acho que agora vai, acho que né? agora vai. certeza. Aí voltando, né? Foi perfeito, assim. Foi fantástico os dias que a gente passou lá. Voltando, eu peguei carona com a Luciane, nosso ministério legal. aqui da igreja. Minha mamãe do ministério, falo pra ela sempre. Ela falou assim, ó. Você saindo daqui... Nem sei se ela lembra disso. Você saindo daqui, você vai entrar no Ministério de Louvor. Falei, Lu, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, você vai. Não quero saber. Não quero saber. Deus tá te chamando pra você ir. Como que Deus age, cara? Como que Deus foi usando pessoas, foi colocando pessoas, situações, pra realmente que eu pudesse viver o chamado. Foi o chamado mesmo. Ela falou, não, você vai pro Ministério. Foi 2017. Entrei no Ministério, tá? Me batizei, né? Eu entrei na percussão, né? Comecei como percussionista no Ministério de Louvor. Olha só, cara. Entrei na percussão, só na percussãozinha ali Eu quietinho. tô sabendo de agora, viu? Quietinho, não sabia e tal. Aí, cara, mudou a liderança do Ministério de Louvor. Nesse meio tempo, chegou a Irla. né? Tá, eu lembro.
A Irla chegou, não sei se tá assistindo também, é uma pessoa que tem muito carinho. Filho Chegou. do pastor Celso, né? Isso, filho do pastor Celso. Chegou e falou, ó. Ela chegou pra mim numa quarta-feira. Me lembro muito bem. Finalzinho de ano 2017, assim. Ela chegou e falou, ó. Você vai. No domingo agora você vai cantar. Falei, quê? Você é louca? Falou, não, você vai cantar. Mas como assim cantar? De onde você tirou isso? Nunca cantei na vida, filha. Ela, não, você vai cantar. Bora, a gente vai trabalhar, não tem problema. Se você tiver dificuldade, a gente vai te ajudar. Falei, ó, beleza, se Deus tá falando com você realmente, Deus tá, já tava bem mais espiritual, né? já era uma outra pessoa, já era uma nova criatura. Aí eu falei, não, se Deus realmente falou com você, se você foi tocada mesmo, vamos embora, vamos pra cima. Aí fui, cantei, já comecei logo no domingo, hein? No Beck lá, quietinho e tal, fui indo. Aí chegou no belo dia, a Luciane de novo, falou, ó, domingo você vai ministrar. Um domingo também. Domingo também. Ministrar? Vai ministrar. Você tá pronto já. Vai que você tá pronto. Deixa Deus te usar. Coloca os hinos que Deus fala no seu coração, que é mais ou menos no seu tom ali e tal, e vai. Aí eu fui, cara. Tô até hoje. Tá até hoje. Olha. 2020, se eu não me engano. Eu comecei a cantar em 2018. 2020 já era líder. A pastora me deu a liderança, né? Deus me deu a liderança, é claro. Uhum. Mas a pastora falou, ó, agora é A você liderança que por sua conta. você que vai conduzir esse pessoal aí pra fazer a obra. Legal, cara. E desde então tem sido bênção demais na minha vida. Que Bênção legal. demais. Bastante luta, né? Normal. Bastante Isso é problema. normal, Bastante né? probleminha. O mundo Você vê, tereis né, pastor Thiago, aflições, como mas tem Deus, de bom. como Deus ajusta o chamado com o propósito Sim. pro momento, No momento certo. Você viu? É interessante Perfeito, isso aí, cara. né? Deus é da hora. perfeito, perfeito. Então assim, a gente acha que as coisas acontecem do dia pra noite, não. Deus Não, vem é um fazendo processo. De uma pouquinho em escala. pouquinho. É. uma escala, tipo Exatamente. assim, pontuando. Ah, você vai ser pra isso aqui, Sim, você vai ser sim. fazer isso aqui. Ele levanta as pessoas certas. Igual fala, Deus, ele usa Unipropósito. o unipropósito no chamado certinho. Da hora, E às vezes interessante. ele pode até usar pessoas que você menos imagina. Menos imagina. Uhum. Isso que é o Exatamente. mais assim, Improvável. o mais legal. De ser, O improvável. Cara, na minha vida também. É bem assim, viu? A hora que eu olho, eu falo, nossa. Ele tá fazendo muito isso aí, né? Cara, eu Com você. jamais imaginei. Jamais. Minha mãe tá aí de prova e não me deixa mentir. Jamais imaginei falar em público. Ah, você tinha... Era meu maior medo. Mas você tinha dificuldade? Tinha... Eu era muito tímido quando era criança. Ah, entendi. Né, mãe? Ah, Muito Introvertido nível hard. tímido. Muito. Tipo assim, eu tinha meio com uns bloqueios, sabe? Quando eu era pessoa da minha idade, ia de boa. Ah, tá. Mas quando eu era Outro tipo de adulto, Ah, ou tá. um pouquinho mais velho, eu já me intimidava, sabe? Entendi. E conforme o passar da minha adolescência, isso foi dando uma pioradinha, porque, por exemplo, escola, cara, você tem que ter uma... Em faculdade, Apresentar pra trabalho, apresentar trabalho. tem entendeu? que ter lá. E isso, o que realmente me ajudou foi o Ministério de Louvor. Porque aí você fica ali de pé cantando, Sim. um monte de gente olhando, né? Sim. Entendi. Você fala, nossa. E aí na faculdade eu também comecei a desenvolver e foi indo e tal. Uma oratória legal, né? E tipo, os dois foram caminhando junto, Olha. entendeu? E jamais imaginar cantar pra um monte de gente ali, te olhando. Esperando o varão engasgar. Mas dá tudo certo. Entendeu? Mas, cara, Deus é perfeito. Quando ele tem realmente o propósito da sua vida, cara, pode acontecer o que for, pode te falarem que você não vai conseguir, podem te rotular, né? Isso aí. Ele vai conduzir, como você falou, vai conduzir e vai fazer que a coisa aconteça mesmo. Por mais que você não acredite naquilo, eu não acreditava, Exato. né? E até hoje nem acredito que Deus fez tudo isso na minha vida. Não, E vai fazer muito mais. muito mais. né? Amém. Fica Em nome de tranquilo, Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu reparei que você estava falando sobre família, tipo, na condução da conversão, nas referências, na sua base, tanto que toda vez que você vai fazer uma pergunta, né, mãe? E, né? É normal isso aí, é até bacana, porque nos últimos dias os filhos perdem muita referência de pais, né? Perde. E é bom, e continua isso aí. Mas minha pergunta vai vir a partir desse ponto mesmo. Como você lida essa associação família, né?
que tinha... Você falou que seu pai era referência na música, né? Sim. Não sei se você antigamente pertencia a alguma outra religião, pertencia a alguma outra crença. E como você se associou, esse confronto, tipo, você falou que a família vai vindo aos poucos, foi vindo aos poucos. Sua mãe, depois sua tia, nós já entrevistamos a sua irmã, Sim. ela contou também a experiência, foi muito da hora. Como você associa família, assim, e igreja junto? Eu acho que você ter essa referência familiar te faz entender melhor do que é a igreja, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. E a família nada mais é também, cara, que um corpo, né? O corpo é a família, e a família é o corpo. É uma extensão. É uma extensão. Então, quando nós temos, por exemplo, a figura, quando eu tenho, né? Graças a Deus eu tenho essa referência paterna, né? Remete muito ao que Deus é para nós, né? Essa referência do soberano da casa, né? Do cara autoritário, entre aspas, assim, o cara que... Autoridade, É, né? autoridade, exatamente. Usei a palavra errada. Autoridade, o cara que você olha com respeito, né? Que você não tem medo, né? Você tem respeito, são coisas diferentes, entendeu? Então, quando você tem esse privilégio, né? De ter dentro da sua casa, ou os seus familiares, né? Te dando essa estrutura familiar. Um apoio também. Um apoio. Legal. Te possibilita entender verdadeiramente o que é a igreja, né? O que é viver em comunhão, o que é ter a comunhão com a igreja, né? Como a gente tá falando, eu considero vocês como irmãos mesmo, né? A gente tem essa relação, Sim. porque muito do que eu vivi, do que eu vivo com a minha família, tem isso, né? Às vezes, por exemplo, a minha família lá do meu pai, eles não são evangélicos, né? Porém, a gente tem uma relação muito boa, cara, entendeu? A minha avó, o meu avô, os meus tios, meus primos, a gente tem um respeito mútuo muito grande, né? Porque independentemente da religião ligar vocês a Deus, Sim. há uma ligação familiar. Exatamente. Entendeu? Aí é interessante isso aí. Eu entendo que a religião, cara, é pra unir a gente, não pra separar. Com né? certeza. É verdade. A religião, o nome é religar, né? E eu creio que às vezes a gente briga, né? Quer bater de frente porque Tem uma crença diferente. fulano acredita nisso, fulano acredita naquilo. Que tem que guardar o sábado, não tem que guardar o sábado. Porque um é arminiano, o outro Calvinista. Cara, calvinista. Pra que isso aí, cara? A gente tem que viver em comunhão. Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que só um caminho importa. Que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É verdade. Vários caminhos podem levar a Deus, mas só Ele leva ao Pai. É verdade. Ao Deus Pai é só Jesus. É verdade. É só Jesus. Às vezes a fé, né, nos faz conquistar uma coisa ou outra ali. Pô, eu acredito em Deus. Mas será que você acredita no Pai? Será que você tá ligado com o Pai? Nós teríamos menos conflitos, menos guerra, Com certeza. se as pessoas tivessem essa base familiar e não teria esse confronto. Com a gente está vendo o certeza. episódio agora, né, em Sim. próprio Israel. Sim. Por causa de conflitos religiosos. Nós sabemos que tem também Sim. algo político, né? Com Porém, certeza. mas assim, não tem uma base, certeza. Porque Exatamente. você vê, é uma Exatamente. ideologia totalmente diferente. Né? Exatamente. Que compromete e faz tudo isso. Você perguntou se eu já tive outra crença. Não. Sempre acreditei no que eu acredito hoje. Só que o que foi mudando com o passar do tempo é a maturidade espiritual que a gente vai Com adquirindo, né? certeza. Com o passar do tempo a gente vai entendendo realmente o que é isso, o que é aquilo, né? Mas voltando na família que a gente estava falando, eu acho, cara, que a pessoa que entende que a família ela é a base pro amor genuíno mesmo, ela entende que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Com né? certeza. Você tem que abandonar realmente todos os amores que você tinha pelo mundo, né? Pelo dinheiro, pelos bens materiais. É o caminho, cara. A família, amar a família, honrar seu pai, honrar sua mãe. A palavra de Com Deus já diz. certeza. Com certeza. Honrar seu pai, honrar sua mãe. Com certeza, sem dúvida nenhuma, é o caminho para você entender qual é a essência do amor. E amor é Cristo, né, cara? O amor ágape, o amor que Com certeza. não se explica.